Olá, colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com Oftalmo, nosso bate-papo sobre temas práticos aqui no Glaucoma Academy. Nosso tema de hoje é diagnóstico e segmento do glaucoma em pacientes automíopes. Esse tema foi sugestão de vocês. Aliás, esse é um dos temas mais pedidos toda vez que eu faço alguma pesquisa e pergunto para vocês qual tema que vocês querem que eu fale. Sempre tem alguém pedindo para eu falar sobre glaucoma em paciente automíope. E realmente faz sentido esse tanto de dúvida, porque esse é um dos maiores desafios que a gente tem em glaucoma, é o diagnóstico e o acompanhamento nesses pacientes automíopes. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Para começo de conversa, eu sempre recomendo que os pacientes automíopes sejam investigados e acompanhados por oftalmologista especialista em glaucoma. Isso significa que se você que está me vendo é especialista em glaucoma, esse problema vai cair no seu colo. Agora, se você que está me vendo é oftalmologista geral, é o retinólogo que acompanha esses pacientes, ou mesmo de outra subespecialidade, invariavelmente um ou outro paciente vai aparecer para você, nem que seja somente para aquela avaliação inicial, e talvez você esteja num lugar onde não é tão acessível assim encaminhar o paciente para o especialista em glaucoma, e você pode ser que acabe lidando com esse desafio também. O problema da alta miopia no glaucoma é que ela vai confundir todos os nossos exames complementares. Então esse acompanhamento se torna muito prejudicado, muito dificultado. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, começando pelo aspecto do nervo óptico em si. É muito comum nesses pacientes de alta miopia a gente encontrar aquele crescente miópico, aquela atrofia peridiscal, que tanto pode ser justificada pela própria miopia, quanto pode ser justificada pelo glaucoma também. Então a gente encontra muito frequentemente essas atrofias com aspecto mais patológico, mas que deixam essa dúvida de diagnóstico. Muito comum também esses pacientes automíopes terem nervos de tamanho grande e aí, consequentemente, a escavação tende a ter um tamanho grande também, e aí vai ficar aquela eterna dúvida de se a escavação é grande porque o nervo é grande ou se a escavação é grande porque esse paciente tem glaucoma. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que os pacientes automíopes, eles têm uma incidência relativamente alta de nervo óptico inclinado, do tilted disc. Inclusive, aqui no Glaucoma Academy tem um caso clínico que eu gravei sobre esse tema e que pode ajudar vocês a diferenciarem. E essa é uma diferenciação que é um diagnóstico diferencial muito complexo, porque o aspecto do nervo é muito difícil de avaliar, é difícil até você ter uma noção exata do tamanho daquela escavação com aquele nervo inclinado. E o nervo inclinado, ele pode dar alterações de OCT e de campo visual que são muito parecidas com as alterações do glaucoma. Então toda essa alteração de anatomia de nervo que é relacionada à alta miopia vai confundir muito com as alterações de glaucoma, ou por serem alterações parecidas mesmo, como o aumento de escavação e as atrofias peridiscais, ou por dificultarem a avaliação dessa escavação, como é o caso da inclinação do nervo. Então, já que o aspecto do nervo não ajuda tanto assim, vamos tentar buscar em outros exames soluções para esse problema. Vamos pensar agora no OCT de nervo óptico. Primeiro problema logo de cara do OCT em automíope é que a gente não tem banco de dados para os graus mais elevados de miopia. Calma, isso não quer dizer que o OCT não vai servir para nada, pelo contrário, ele ajuda sim e ele ajuda muito. Só que você tem que ter em mente que toda vez que você pega um OCT de um automíope, você está comparando ele com uma população que é saudável, você não está comparando ele com uma população igual a ele. Então isso você tem que ter em mente.
Você consegue para cada aparelho checar no manual e saber qual é o banco de dados daquele aparelho, mas em geral os aparelhos têm bancos de dados até -8, talvez, só que tem que levar em conta que não é uma grande população que tem essa refração ali naquele banco de dados. Então, mesmo se o seu paciente tiver ali numa refração que está dentro do banco de dados, ele não está na média daquele banco de dados, tá? Ele está um pouquinho mais pro extremo. Então, o primeiro ponto é a questão do banco de dados, mas independente do paciente estar ou não no banco de dados, o OCT vai ser útil. Uma outra questão que a gente tem que levar em conta é a anatomia vascular desses pacientes automíopes, que muitas vezes é uma anatomia de uma vasculatura assim um pouco mais espalhada. Quando você vê a foto da retinografia ou até a foto do nervo que o OCT tira, você repara que essa anatomia vascular ela não é a mesma em todos os pacientes. E começa a prestar atenção para você ver como os pacientes mais hipermétropes, eles têm os vasos mais assim, e os pacientes míopes, eles têm os vasos mais abertos. E essa alteração de anatomia vascular vai refletir em camada de fibras nervosas também. A camada de fibras nervosas do míope, ela também tem esse desenho mais aberto e a do hipermétrope esse desenho mais fechado. O que isso quer dizer? A gente tem aquele gráfico padrão do OCT com duas corcovas. Mas as corcovas do míope, eles não têm ali a mesma posição da média das outras pessoas. Ele tende a ter essas corcovas mais espalhadas, tá? Então, cuidado para você não cair numa pegadinha de red disease, que é quando o OCT entra no vermelho, mas aquilo não é patológico. Às vezes, aquilo é só um desvio para um lado ou para o outro daquela corcova. Às vezes você olha, o paciente tem as duas corcovas bonitinhas, só que elas não coincidem com as corcovas, a posição delas na média da população. Então isso é só uma variação anatômica porque essas fibras estão mais espalhadas. E o terceiro ponto de atenção no OCT que eu vou falar aqui é justamente em relação a essas fibras serem mais espalhadas. Por quê? A quantidade de neurônios que eu tenho, que você tem, que qualquer outra pessoa saudável tem, é mais ou menos a mesma, né? Não muda muito a quantidade de uma pessoa para outra, a gente nasce mais ou menos com a mesma quantidade de neurônios. Neurônio aqui é célula ganglionar. Quando a gente fala em visão, o primeiro neurônio da via óptica é a célula ganglionar. O corpo celular dela está na retina, na camada de células ganglionares, e o axônio dela é o que forma a camada de fibras nervosas, e essa camada de fibras nervosas vai se juntar para formar o nervo óptico. Então, eu e você nascemos com a mesma quantidade de células ganglionares. Só que eu sou míope, então as minhas células ganglionares estão espalhadas num olho que é um pouquinho maior do que o normal. Então elas tendem a estar mais afastadas, porque meu olho é grande de míope, apesar que eu sou pouco míope, mas meu olho é grande de míope, então minhas fibras estão mais espalhadas. Se você aí é hipermétrope, o seu olho é pequeno, mas você tem a mesma quantidade de fibras que eu, então elas estão mais juntinhas. Isso quer dizer que quando a gente faz um OCT de um hipermétrope, a tendência é a medida tá mais alta no gráfico. Então, os hipermétropes, eles tendem a ter uma maior espessura de camada de fibras, porque essas fibras estão mais concentradas. Os míopes, eles tendem a ter uma menor espessura, e então o gráfico tende a ser por inteiro e por igual um pouquinho mais rebaixado. Então não se assuste se você pegar um paciente muito alto míope e você vê que ao longo de todo o OCT a gente tem aquela linha preta do paciente margeando ali o borderline. Se você vê que ele está no limite inferior, mas que ele faz bonitinho o desenho das duas corcovas,
Isso é mais sugestivo de um afinamento generalizado por conta da miopia do que de uma perda glaucomatosa. Por quê? A perda glaucomatosa, ela é localizada, principalmente polo superior e polo inferior. Então a perda glaucomatosa, ela tira as corcovas e a linha tende a ficar reta. Se o paciente está no limite do borderline, mas ele tem o desenho das corcovas, isso é mais sugestivo de um afinamento generalizado, que uma das possíveis causas é a alta miopia. Então, no geral, a gente vai encontrar nos automíopes uma incidência muito maior de Red Disease do que no restante da população. A gente vai ver OCTs que tem muita coisa pintada de vermelho, muita coisa pintada de amarelo, mas não necessariamente aquilo é patológico, aquilo pode ser só a variação anatômica do paciente ou então associado à miopia dele. Agora vamos falar um pouquinho de camada de células ganglionares. Esse é um gráfico que nos automíopes praticamente sempre ele vem alterado. Então, os míopes, a gente vai ter aquele aspecto de atrofia retiniana e também por essa questão que eu já falei de as fibras serem mais espalhadas, a camada de células ganglionares, ela tende a ser bastante afinada nos automíopes. Agora, lembra que as lesões glaucomatosas, a gente tem uma correspondência anatômica entre camada de fibras nervosas e camada de células ganglionares. Se você tem muita perda de camada de células ganglionares, mas uma camada de fibras nervosas bem preservada, isso é mais sugestivo de você ter uma atrofia retiniana por conta da alta miopia. Então lembra que o glaucoma, ele dá aqueles defeitos arqueados, em que você vê numa mesma região anatômica o defeito da camada de célula ganglionária e o defeito da camada de fibras nervosas. A gente tem que ter aquela formação daquele feixe de morte daquelas camadas de fibras nervosas para a gente pensar que aquela alteração é glaucomatosa. Então é muito comum nos automíopes a gente ter os dois gráficos alterados, só que sem uma correspondência anatômica específica, e aí a gente fica pensando que aquilo pode ser mais da alta miopia do que de glaucoma. Mas por isso tudo que eu falei, já deu para perceber que analisar o OCT e identificar o que é dano glaucomatoso e o que é dano de alta miopia não é nada fácil, é uma análise bem difícil. Então o OCT também é um exame que ajuda, mas não tanto quanto ele ajudaria numa população com uma refração normal. Vamos recorrer para outro exame, então? Vamos tentar analisar agora o campo visual desses pacientes e ver se ele ajuda ou se não ajuda a gente. Primeiro ponto de atenção do campo visual é você conferir se aquele exame foi feito com a correção correta. Na impressão do resultado do exame, vai vir escrito ali qual foi a correção que foi utilizada para aquele paciente fazer o exame. Então, se aquela alta miopia não foi corrigida corretamente, é claro que o paciente não vai enxergar aqueles pontinhos do exame e ele vai vir cheio de artefato. Então, lembrem de conferir. Na verdade, isso vale para todos os pacientes, mas para os pacientes automíopes é mais importante ainda. Lembrem de conferir se foi utilizada a correção refracional adequada para fazer aquele campo visual. Próximo passo, agora que você já viu que foi feita a correção direitinho, o exame está confiável, próximo passo, avaliar o que tem de defeito e avaliar se aquilo é defeito glaucomatoso ou defeito de alta miopia. Automíope, geralmente o mais comum da gente encontrar como defeito é uma perda difusa leve, então aquele paciente por inteiro enxerga um pouquinho menos pela questão da atrofia retiniana, então vem aquele campo que no campo inteiro parece um campo de catarata, de uma catarata leve. No campo inteiro o paciente tem um pouquinho de perda de decibéis. Ou então a gente pode encontrar também um escotoma central, um defeito mais macular nesses pacientes automíopes. É diferente do defeito glaucomatoso, que tende a primeiro começar no lado nasal do exame e depois evoluir para o lado temporal ou então em direção à mácula. Então,
A mácula é o que confunde um pouquinho mais, porque um escotoma central é mais comum de ser da alta miopia, mas ele até pode ser glaucomatoso, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Agora, quando você vê uma perda difusa, apesar de também poder ser glaucomatoso, é mais difícil. Então, uma perda difusa é mais sugestiva de alteração da miopia. A perda nasal é mais sugestiva de alteração de glaucoma. A perda macular, toma cuidado, porque pode ser da miopia, chances maiores de que seja da miopia, mas pode ser glaucomatosa também, e nesse caso é um glaucoma avançado pelo acometimento de visão central. Então o campo visual é mais um exame que ajuda, mas deixa a gente na dúvida, porque as alterações da alta miopia e do glaucoma confundem. E aí vocês já devem estar começando a entender por que eu falei logo no começo que eu defendo que todos os altos míopes sejam encaminhados para o especialista em glaucoma quando tem uma suspeita, porque todos os exames são afetados pela alta miopia. Eu já ia esquecendo de falar uma alteração de campo visual que muito frequentemente é associada também, que é o aumento da mancha cega, porque aquela atrofia peridiscal, aquele crescente miópico, de repente um estafiloma posterior também, eles vão dar um defeito do tipo aumento da mancha cega, então um defeito muito comum de a gente encontrar em paciente automíope também. Agora, se o aspecto do nervo não ajuda muito, se o OCT não ajuda muito, se o campo visual não ajuda muito, a única coisa que sobra às vezes para esses pacientes é a medida da pressão intraocular. Mesmo com ela, a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Primeiro, eu tô falando muito aqui da miopia axial, né? Mas lembra que uma alta miopia pode ser relacionada a um ceratocone e a córnea também. Então, cuidado para a córnea não estar falseando a sua medida da pio. Outro ponto de cuidado, esses pacientes automíopes, muitas vezes eles já foram submetidos à cirurgia refrativa no passado, então procura verificar se a córnea não ficou muito fina, se a sua medida de pio está confiável. Aliás, esses pacientes, muitas vezes, eles não vão te falar que eles fizeram uma cirurgia refrativa no passado, então questione isso, olhe bem essa córnea para ver se tem sinal de já ter sido operada e fique atento com essas duas questões na avaliação da pio. Se esse paciente pode ter uma alta miopia corneana relacionada a um ceratocone ou se esse paciente pode já ter feito uma cirurgia refrativa. Descartando essas duas opções, a pio acaba sendo o que a gente tem de mais confiável nesses pacientes. E se quando você faz essa bateria de exames, você vê que está tudo muito prejudicado na sua análise e que a pio é realmente o único parâmetro que você tem para acompanhar esse paciente, essa é uma das poucas situações em que eu trato mesmo sem ter a certeza do diagnóstico de glaucoma. Então, se a gente está diante de um paciente automíope com uma suspeita de glaucoma, você faz os exames todos e você vê que aqueles exames são muito prejudicados em qualidade técnica ou mesmo em interpretação, se você vê que está muito difícil de guiar pelos exames, pense em tratar, porque você vai ter muita dificuldade de detectar os sinais mais iniciais de progressão de glaucoma quando esses exames não são confiáveis. Talvez você só consiga fechar um diagnóstico de glaucoma de certeza para esse paciente quando ele já tiver um glaucoma avançado, e aí você vai conseguir diferenciar melhor que aquela alteração é glaucomatose e não de alta miopia. Só que a gente não quer de jeito nenhum dar um diagnóstico de glaucoma avançado num automíope. Então essa é uma situação em que eu considero bem razoável a gente pensar em tratar o suspeito de glaucoma, mesmo sem ter a confirmação diagnóstica desse caso. Bom, eu espero que isso tenha ajudado vocês nessa que é uma das situações mais difíceis do acompanhamento e do diagnóstico do glaucoma, que é lidar com o paciente automíope.
E se você quiser aprimorar e aprofundar também os seus conhecimentos sobre o glaucoma, você tem a opção de entrar para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática, e aqui embaixo desse vídeo vai ter o link para você fazer a sua inscrição. Até semana que vem!